A gente está aqui hoje para falar sobre a Rua do Imperador, né, uma rua que possui diversas camadas históricas e ela foi desenhada, né, no próprio Plano Queller de 1843 e desde as origens da cidade ela tem um papel muito importante, né, como principal centro comercial do centro da cidade e também uma das principais ligações ali entre a antiga Vila Imperial, né, que é esse local em que a gente se encontra, e as áreas mais afastadas, mais rurais, né, aqui próximas. Então, assim, a Rua do Imperador ela é uma via com 1,2 km mais ou menos, né, toda retilínea, onde a gente tem pistas, né, de cada lado, e no centro a gente tem também trechos do rio Quitandinha e do rio Palatino que foram canalizados, né, e retificados. A infraestrutura da rua, né, na primeira década de mais ou menos em 1850, ela era ainda muito precária, né? O piso era de terra, não havia calçadas, a iluminação também era. Já havia iluminação pública que era a partir de lampiões, né, instalados em postes que já existiam, mas os esgotos corriam a céu aberto muitas vezes para os rios, né, para o rio Quitandinha. Só em 1875 é que uma lei municipal começou a obrigar a canalização desses esgotos por baixo da rua. E aqui onde a gente está, precisamente, né, nesse local onde foi construído o prédio do antigo Fórum de Justiça, foi exatamente o terreno aonde os primeiros colonos alemães, né, que chegaram em Petrópolis em 1845 para ajudar na construção da cidade, inclusive continuar a abertura da rua, eles ficaram instalados num local chamado Quartéis da Colônia, né, que eram barracões, na verdade construções provisórias, de madeira e cobertura de zinco, né, onde eles ficaram instalados. E depois esses barracões eles foram demolidos, né, em 1894, construído esse prédio do antigo Fórum de Justiça, onde a gente se encontra. E, bem, por volta de 1850 a 1860, né, havia poucas construções aqui na Rua do Imperador. E muitas dessas construções eram casas assobradadas, né, os chamados sobrados. Construções com 2, 3 ou 3 pavimentos, assim, normalmente destinados a uso misto, né, onde era muito comum funcionar o comércio na parte de baixo, né, e às vezes a residência do próprio comerciante no piso superior ou então no terceiro piso também. Muitos desses comerciantes eram de famílias portuguesas, né, e havia uma minoria que também eram de famílias alemãs. Também era comum nessa dinâmica, né, de uso dos sobrados acontecer por exemplo, se havia uma farmácia, né, funcionando na parte de baixo, ter com essa farmácia de forma integrada um consultório médico ou então odontológico no andar de cima. Ou então, por exemplo, se havia uma loja de roupas, né, no andar de baixo, poderia funcionar também uma oficina de costura na parte de cima. E é muito diferente do que a gente tem hoje, né, porque praticamente não existe mais essa integração, a não ser com raras exceções, aqui nos sobrados. Normalmente a gente tem um uso na parte de baixo e 2 ou mais usos até desmembrados na parte de cima, nos andares superiores. A gente está agora aqui na galeria do edifício profissional, né, que foi construído no terreno onde havia, a partir de 1848, né, foi inaugurado o Hotel de Bragança, um dos primeiros hotéis de Petrópolis, ficava exatamente aqui, né, perto da Rua do Imperador, né? E era onde os primeiros visitantes e forasteiros, né, que vinham visitar Petrópolis ficavam hospedados. Esse hotel ele foi muito
muito procurado, né, durante um bom tempo, e acabou trazendo muito de uma centralidade assim, comercial para essa área aqui da cidade. Era uma área muito do trecho da rua, né, melhor dizendo. Era um trecho assim, extremamente movimentado. Em 1894, né, foi inaugurada a estação ferroviária Leopoldina, né, no terreno onde hoje se encontra a atual rodoviária, terminal rodoviário de ônibus aqui da Rua do Imperador. E juntamente com essa inauguração, né, foram construídos outros hotéis perto ali nas imediações ali da estação ferroviária e também próximo da Rua Paulo Barbosa, né, a antiga Rua do Mordomo. E com isso, alguns novos hotéis foram construídos, como por exemplo o Modern Hotel, o Hotel Central e o Hotel Max Maier, o que levou ao início de uma decadência aqui do pioneiro Hotel de Bragança, né, que começou a ter um movimento assim bastante, a cair bastante esse movimento de visitantes, até que o prédio aqui na esquina, né, da Rua Alencar Lima com a Rua do Imperador, que ficava aqui nessa área, ele acabou sendo demolido em 1925. E além do Hotel de Bragança, né, que é mais antigo, a gente teve já no período republicano, em 1929, a construção do Grande Hotel, né, que foi um dos primeiros edifícios mais altos aqui da Rua do Imperador, com 6 andares. Né, ele foi construído por Francisco de Carolis, num estilo arquitetônico que é uma vertente assim mais popularizada do ecletismo classicizante. E aqui também a gente está bem em frente à Galeria Gelli, né, que foi construída, o edifício Gelli, né, onde ela se encontra, foi construído no início da década de 1940 e foi um edifício importante em relação à história urbana aqui da rua, né, porque ele deu início ao processo de verticalização edilícia da Rua do Imperador. Então, a partir desse momento, vários sobrados da segunda metade do século XIX e começo do século XX começaram a ser demolidos, né, para a construção de edificações em altura para uso misto, na verdade, né, uso comercial e uso residencial. E aqui na Galeria Gelli, ela foi durante muito tempo assim era conhecido como Casa Gelli, né, uma grande loja de departamentos, onde se vendia artigos domésticos, né, onde se vendia móveis, eletrodomésticos, tapetes, louças, brinquedos, artigos para presentes. Bom, um outro marco importante, né, aqui na história da Rua do Imperador, curiosamente, foi a inauguração da Estrada Rio-Petrópolis, em 1926, porque essa inauguração ela deslocou a centralidade comercial da rua, né, que antes estava concentrada ali na área da antiga estação ferroviária, né, onde tinham muitos novos hotéis que foram construídos e tal. Com esse deslocamento, né, essa centralidade voltou aqui para a área onde a gente está, e a gente pode dizer que isso levou a uma certa estratificação socioespacial da rua, né, em termos dos usos, pelas diferentes camadas da população. E exatamente aqui nesse trecho, né, onde a gente está, aqui foi construído em 1957 o obelisco, né, em comemoração ao centenário da elevação de Petrópolis à categoria de cidade. Né? Então foi construído esse monumento de 20 metros de altura, mais ou menos, em concreto, né, todo revestido de mármore, aonde na sua base tem várias placas de bronze, né, com muitos nomes assim de famílias dos primeiros imigrantes, né, germânicos que chegaram aqui em Petrópolis
ainda na primeira metade do século XIX. Esse ano, em junho, infelizmente, nós tivemos um sinistro em um dos sobrados que compõe o conjunto urbano paisagístico de toda a Rua do Imperador. A Rua do Imperador ela é tombada pelo INEPAC, que é o Instituto Estadual, né, de Patrimônio Histórico, com o sobretombo do município. Infelizmente, esse tipo de sinistro é muito comum nesses casarios da metade do século XIX por conta do seu sistema construtivo. Nós temos muita madeira, né, a estrutura, todo o madeiramento para a estrutura do edifício, as próprias paredes, provavelmente as paredes internas de pau a pique, então você tem uma malha de madeira também. Então, é um sistema construtivo que remete à metade do século XIX, e a madeira era o material mais importante estrutural desses sobrados. E também contribui para que isso aconteça a obsolescência do próprio circuito elétrico, né? Normalmente já são circuitos muito antigos, sobrecarregados, sem manutenção, sem conservação. Então, acaba, infelizmente, sendo muito comum o fogo nesses tipos de edificações. O que pode ser feito, né? O que será feito a partir daí? Claro que os órgãos de tutela irão se reunir para discutirem quais serão os encaminhamentos para a recuperação desse sobrado. Tudo vai ter sido muito bem analisado, estudado. Por mais que tenhamos toda uma pesquisa iconográfica, onde nós teremos dados técnicos de toda a composição da antiga fachada, que ela foi muito danificada, não se tem mais registro, ela perdeu toda a sua materialidade. Então, tudo vai ser discutido para saber se você reconstitui ou não. Tem que tomar muito cuidado para não criar um falso histórico, ou então se recompõe com novos elementos, novos materiais, com novos elementos, para que você possa resgatar a unidade do conjunto, uma vez que ele compõe todo esse conjunto urbano paisagístico tombado. Então, tudo isso vai ser discutido. Você tem as cartas patrimoniais, recomendações, portarias que vão orientar esse corpo técnico para saber qual será o caminho melhor para ser adotado nesse tipo de caso. Que você tem esse conjunto da Rua do Imperador e a complementação com o tombamento da Praça da Inconfidência, que abrange ali a Igreja do Rosário e as ruas adjacentes, né, a Doutor Porciúncula e a Paralela. É importante a gente ressaltar que a Petrópolis teve o seu primeiro tombamento em 1964 pelo IPHAN, onde a rua, toda a extensão da Avenida Köhler foi tombada. Na década de 80, nós tivemos uma extensão dessa poligonal de tombamento do IPHAN, onde várias outras ruas de todo o centro urbano de Petrópolis foi contemplado dentro dessa extensão do tombamento. Com relação aqui à Rua do Imperador, esse tombamento ele foi na década de 91, você teve o tombamento provisório, e em 98 o tombamento definitivo, tanto aqui da Rua do Imperador quanto da Praça do Rosário. Além desse conjunto de sobrados tombados, nós também temos edifícios tombados isoladamente, como é o caso do Colégio Pedro II, e, por exemplo, aqui ao lado também nós temos o prédio do Correios e Telégrafos. É importante a gente ressaltar que durante toda essa década de 60 e 70, principalmente após a Carta de Veneza, de 1964, que ela fala, dos itens, né, colocados, discutido bastante dentro do meio patrimonial,
é a colocação da proposta de um novo uso para esses casarios e também a reinserção, claro, dele dentro do contexto de vida urbana e a importância dele nesse conjunto, ou seja, se discute o tombamento também de obras mais modestas e não só bens isolados, porque todo esse conjunto urbano tem um valor imensurável para a formação da cidade, tanto no seu valor cultural, histórico, arquitetônico. Então, a partir daí, vários debates foram ocorrendo a nível mundial para o tombamento desses conjuntos de obras mais modestas. Bom, em 1960, a capital federal foi transferida para Brasília, né? E com isso, a cidade de Petrópolis sofreu alguns efeitos, né? Porque ela deixou de se tornar um espaço privilegiado para a vilegiatura, né? Como tinha sido desde o período imperial. Os presidentes republicanos continuaram essa tradição, né, de virem para Petrópolis na época do verão, e com eles também toda a elite, né, política e financeira que gravitava em torno da República. E aí, com essa transferência em 60, o comércio aqui começou a sofrer também muitas modificações, né, porque a clientela típica deixou de ser o turista, o visitante, e passou a ser o próprio morador de Petrópolis, normalmente com menor poder aquisitivo, né? Então isso levou a uma necessidade de adaptação do comércio existente para essa nova realidade. Em 1979, né, no finalzinho da década de 70, houve um fato assim, bastante emblemático, que foi a retomada do nome original da rua, né? Porque no período republicano, ou seja, de 1889 até 1979, o nome Rua do Imperador foi modificado para Avenida 15 de Novembro, né? E os petropolitanos ainda hoje assim se referem comumente, né, de forma informal, à rua aqui como avenida, né? E o nome voltou a ser Rua do Imperador em 1979. No ano de 2008, né, houve um outro marco importante aqui na história urbana da rua, que foi a realização do projeto de valorização do centro histórico, né, apelidado de Procentro, onde muitas intervenções urbanísticas foram feitas aqui na rua, não só na Rua do Imperador, né, mas no centro de uma forma geral. E esse programa ele teve como objetivo principal assim, promover a recuperação turística dessa região, né? Então, entre as intervenções urbanísticas que foram feitas aqui na Rua do Imperador, houve o soterramento, né, de fiações elétricas, de fiações de telefonia e vários outros serviços. Houve a eliminação de postes, com a substituição de postes novos, né, a colocação, instalação de novo mobiliário urbano, né, então bancos, lixeiras, né, vários mobiliários foram substituídos. O alargamento das calçadas foi um outro fator assim, bastante importante, né, que contribuiu assim, para uma nova cara aqui da Avenida ou Rua do Imperador.